nós estamos recebendo com muita alegria nos estúdios da TV Prevê o biólogo Luiz Pires, que é o diretor do Zoológico Municipal de Bauru. E é sempre uma alegria muito grande entrevistar o Luiz pela sua competência, pela sua dedicação e pela sua experiência à frente do zoológico aqui de Bauru e pelo carinho como ele trata esta instituição, a maneira muito competente que ele determina para tudo aquilo que se faz neste zoológico municipal, que é o orgulho de Bauru. Seja bem-vindo mais uma vez, Luiz. É uma alegria muito grande recebê-lo aqui para falar das coisas do nosso zoológico. E eu quero começar perguntando como é que foi o problema da chuva no zoológico. Samuel, seja bem-vindo. Obrigado, eu é que agradeço, né, de mais uma vez ser convidado para estar aqui para falar das coisas boas do nosso zoológico, né? E nesse caso, mais especificamente, essa chuva que se abateu sobre quase que todo o interior e do estado, norte do Paraná, que foi uma chuva assim de proporção, acho que nos últimos dizem aí que nos últimos 30, 40 ou 50 anos, foi a chuva mais forte em pouco tempo, né? Foram, no zoológico mesmo, foram 120 milímetros de água caindo em pouco mais de 2 horas. E no nosso caso em particular, foram 5 árvores de grande porte que caíram dentro do zoológico, 2 delas, inclusive, caindo sob recintos, né? Mas, felizmente, somente no recinto do Lobo-Guará, que a chuva ela derrubou parte do alambrado, essa árvore que caiu em cima. Mas isso tudo nós tivemos que fechar no dia 13, uma vez que nós iríamos circular internamente com caminhões, iríamos utilizar um número grande de motosserras para que dentro do menor tempo possível nós pudéssemos reabrir o nosso zoológico. Isso foi feito no dia 13. Para você ter uma ideia da proporção dessas árvores, foram 6 viagens de caminhão de galhos, troncos e árvores. Nós tivemos também uma galeria que se rompeu, mas ela já foi consertada, né? Então, assim, de tudo que ocorreu, felizmente foram danos mais paisagísticos no zoológico, mas a nossa equipe, como sempre, atuou muito com uma rapidez e uma competência muito grande, tanto que no dia 14, né, passado um dia, nós já estávamos abertos com toda a segurança e o principal, nós não tivemos problema com nenhum dos nossos animais, até porque nós temos alguns cuidados sérios com relação à segurança. Então todos esses recintos nossos que são abertos sem a cobertura, como é o caso do Lobo-Guará, os animais eles são presos em compartimentos fechados para passar a noite, ou quando nós recebemos do IPMET o comunicado de chuvas fortes e com vento que estão chegando ao nosso município. E aqueles animais de tipo fera, né, também são recolhidos à noite em compartimentos bem seguros, né? De modo a que efeitos como esse de muita chuva, muito vento ou raios, nós temos a garantia de que não terá nenhum acidente com os nossos animais. A propósito desse acidente, invertendo aqui a pauta, ô Luiz, nós vimos a sua preocupação numa carta que você encaminhou para o Jornal da Cidade, onde você falou da invasão. Estouraram represas e alguns peixes predadores de outras regiões, peixes diferentes daqueles que habitam e povoam a nossa fauna. Eles andaram migrando naturalmente para esses rios. Quais as consequências desta situação e deste desastre ecológico? Olha, Samuel, as informações que chegam, né, até a gente foi que realmente grande parte dos estragos ocorridos por essa enchente foi pelo rompimento de uma sucessão de represas, né, nos rios e nos afluentes, né, tanto lá do Pederneiras como do Batalha, como do Rio Lençóis. Por quê? Né? Porque muita gente constrói essas represas, mas sem o devido licenciamento pelos órgãos competentes, e que no caso é o DAEE, né, que vai verificar o projeto técnico
de construção dessas represas, e a CETESB com relação aos organismos aquáticos que você pode colocar nesses locais. E junto com essas informações de que teriam sido uma série de represas que num efeito dominó foram rompendo e aumentando então a velocidade, bem como o volume de água que chegou nesses municípios, chegam também a informação de que nessas represas haviam uma série de peixes, né, peixes exóticos, como é o caso das tilápias, como é o caso do bagre africano, um peixe proibido hoje de se criar nessas represas, peixes de outros ecossistemas, né, então a gente já sabe já que represas tinham pirarucus, né, represas tinham aruanã, represas tinham tucunarés, represas tinham também peixes híbridos que são feitos agora para engorda, para comercialização como alimento, e que ninguém sabe ainda o que vai ocorrer com essas espécies vivendo em vida livre, como é o caso do tambacu, como é o caso de pintado real. Então, o que vai ocorrer agora nesse momento? Esses peixes vazaram para esses rios, esses afluentes, e terão como destino final também o rio Tietê, né? Porque todos esses rios nossos, eles se dirigem ao rio Tietê. Então a gente não sabe, e não tem ideia de números, foram 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, a gente não sabe por quê. Primeiro, essas represas não eram cadastradas. Quem soltava esses peixes, né, muitas vezes, ou fazia até sem saber que a legislação, ela regulamenta quais peixes você pode trazer em diferentes bacias hidrográficas. Então agora a gente está tentando ver em uma possibilidade de se fazer algumas coletas nessas lagoas e marginais que se formaram com o enchimento do Batalha, né? O rio ele extrapolou, ele ocupou áreas onde antes ele não estava, e quando ele voltou agora para a sua calha, formaram grandes lagoas, e lagoas essas que tendem a secar, porque elas não têm mais a comunicação com o rio. Então a gente pretende agora, nós já solicitamos uma autorização da Secretaria Estadual do Meio Ambiente para que nós possamos fazer algumas coletas, né, nessas lagoas para atestar se realmente, né, existem esses peixes ficaram por aqui ou foram diretos já pelo volume de água para o rio Tietê, e até para, se for o caso, salvar algumas espécies de peixes do rio Batalha que ficaram agora aprisionados nessas lagoas, que daqui a poucos dias vai diminuir muito a quantidade de oxigênio, e esses peixes que estão nesses locais eles vão acabar morrendo. Então a gente quer aproveitar então esse momento e estudar um pouco, né, o impacto que essa enchente teve dentro daquilo que as pessoas elas não observam, porque a gente viu a mídia mostrando os buracos, mostrando as erosões, mostrando aí as perdas que as pessoas elas tiveram, mas nós estamos esquecendo de mostrar também o que vai acontecer para o futuro com o assoreamento que ocorreu tanto nesses rios como nos seus afluentes, né? Essa fauna exótica que faz parte agora, com essa enchente, o que se perdeu da fauna e que vivia no próprio rio, a gente, para quem conhecia, né, essas áreas, existiam assim uns taboais enormes, grandes, né, e que normalmente nessas épocas de mais chuva, eles se enchiam naturalmente. Só que dessa vez a força da água foi tão grande que arrancou tudo isso, arrancou esses taboais, o rio ele se alagou, então... formaram-se muitas praias ao longo desses pequenos riachos. E a perda de vida nesses ecossistemas foi muito grande. Com os anfíbios, e deve ter sido assim uma coisa enorme, porque nada teve tempo de escapar da força e do volume dessa água. Então esses pequenos animais, com certeza a perda foi muito grande, mas é uma perda difícil de se mensurar. Isso aí a gente vai ver esses efeitos ao longo dos próximos anos. E alguma coisa tem que ser feita, né, Ulisses? O prefeito está preocupado, sim, os municípios estão preocupados. Terça-feira
Nós teremos uma mesa redonda aqui, que o Duda vai fazer com os prefeitos de Pederneiras, de Lençóis e de Agudos, para que eles exponham realmente os problemas e a catástrofe de cada município. Enfim, e as soluções que se pretende alcançar e buscar para resolvermos os problemas, porque não foram só os prejuízos públicos, foram também os particulares e os prejuízos ao ecossistema. Ao ambiental. Tá? E que sirva de alerta. Quando, né, nós ambientalistas, a gente fala, olha, nós temos que preservar as APPs, nós não podemos ocupar os fundos de várzea, nós temos que lembrar que o desenvolvimento das cidades está impermeabilizando grandemente os municípios, as rodovias estão sendo duplicadas e, consequentemente, mais água está correndo para os fundos de várzea. Então, quando a gente fala isso, algumas pessoas mais desavisadas, alguns que se preocupam só com os efeitos imediatos, falam, não, vocês falam isso, mas isso vai impedir o progresso da nossa cidade. Pensar nisso? Gente, é o que acontece. Chuvas fortes sempre vão ter, tanto que quando se constrói uma hidrelétrica, ou quando se constrói uma barragem, você faz cálculos imaginando uma chuva de 100 anos ou uma chuva de 1000 anos. O que é isso? É uma chuva maior do que tudo que já teve, porque o clima ele é instável. Então, se você sabe que o rio, a cada 10 anos, e você escutou que teve uma cheia em que ele alargou mais 30 metros, vai ter um dia em que ele vai alargar mais 50. Então, a gente tem que se preocupar em ter o desenvolvimento, mas sabendo que isso pode acontecer. Então a gente soube aí de perdas enormes, centenas de porcos foram levados pelo Rio Batalha. Por quê? Porque as pocilgas estavam feitas dentro da APP. Aí todo mundo, ai, coitado, o cara perdeu os porcos. Perdeu porque estava criando numa área que é de preservação permanente, onde não podia ter a criação animal irregular, ali dentro. Irregular. Então, isso quer dizer, então pensa, né, em tudo. Então, grande parte disso que a gente viu que foram barragens que foram feitas sem licenciamento ambiental, estouraram, causou mal para quem? Causou mal para a sociedade como um todo. Né? Não é só aquela pessoa que teve a sua barragem. Agora, acidentes acontecem, mas muitos desses acidentes eles podem ser evitados. Nós temos que ficar de olho nisso. Nós estamos passando por uma transformação do clima muito intensa. A gente está vendo agora lá na Ásia, né? na União Soviética ontem, chegou a fazer 47 graus negativos. Os Estados Unidos já esperam uma onda de frio como nunca teve. E toda vez, e no noticiário hoje, quando você fala sobre uma notícia referente a clima extremo, comece a reparar, é a maior seca dos últimos 50 anos, é a maior enchente dos últimos 50 anos, é o maior frio Nós destruímos esse planeta. Temperatura o clima não é mais passou o mesmo. Dos 40 graus. Então, 47 graus e teve não sei onde, quer dizer... O clima agora, ele está totalmente mudando. A gente conhece hoje nomes em que a gente nunca ouvia falar, né? Quando tem o homem ou a mulher do tempo hoje, ela fica meia hora dizendo nomes que a gente nunca ouviu falar, lá que é o vento que faz assim, o vento que faz lá. Está todo mundo perdido com o clima. El Ninho, El Ninha, baixa pressão. Gente, o que é isso, né? É o mundo em transformação. E olha, Luiz, e vou te contar, aí no Brasil é um dos países até que as apresentadoras e os apresentadores do tempo são rápidos, demora 2, 3 minutos. Lá nos Estados Unidos, qualquer rede emissora local apresenta o tempo, demora 10, 15 minutos. É uma loucura que eles ficam falando. Está sendo um desafio muito grande, né? Eu imagino o que o nosso amigo Figueiredo está passando lá no IPMET, né? Porque, olha, realmente... Então, agora, a preocupação nossa é o seguinte, a gente ouve algumas pessoas falar, não, essa é vingança da natureza. A natureza não vinga ninguém. Isso é uma resposta às ações negativas que a gente vem fazendo. Quer dizer, a gente destrói. E depois a gente quer que tudo continue como era antes? Não. Quer dizer, é uma adequação que está aí ocorrendo nesse momento, cujos efeitos agora vão ser dificílimos da gente
saber. Luiz, tem gente querendo saber as coisas do zoológico. Quando você vem aqui, todo mundo quer saber das novidades, das coisas boas do nosso zoológico. Quais os bichos que nasceram em 2015 no zoológico de Bauru? Quantos nasceram? Teve bastante, né? A gente teve alguns nascimentos de extrema importância, como foi o caso do Guariba de Mãos Ruivas, e que foi a segunda vez que tem esse nascimento em cativeiro e a segunda vez que nasce no zoológico de Bauru. Esse é um macaco de grande porte, que é parente do bugio nosso, e essa é uma espécie que vive na Amazônia, né? Nós tivemos também mais 3 filhotes que nasceram do sauim de coleira, que é um pequeno macaco que vive hoje restrito a algumas áreas de mata no entorno da cidade de Manaus. Né? Então, pesquisadores já descrevem que essa vai ser a primeira espécie de primata a se extinguir no Brasil e nesse século, porque a destruição do habitat onde ele vive está sendo muito intensa. E o zoológico de Bauru é hoje a instituição que tem a maior colônia em cativeiro dessa espécie. Então a gente já está com uma família com 7 indivíduos, sendo que desses 7, 5 são nascidos no nosso zoológico, e já estamos remetendo esses animais que hoje nascem aqui para montar colônias em outros zoológicos, garantindo assim que, se realmente ele se extinguir nesse momento em vida livre, a gente consiga mantê-los vivos em cativeiro, geneticamente sendo manejados, para que no futuro, se a gente conseguir recuperar os danos causados lá no entorno de Manaus, esses bichos que hoje nascem aqui no zoológico de Bauru possam ser devolvidos ao seu ambiente. Então acho que foram assim os 2 nascimentos de maior importância, além de outros muito queridos, como é o caso da suricata, né, que é um bicho aí que a criançada adora muito pelo aparecimento dele lá na sequência do Rei Leão, né, no filme. Então são assim, a gente tem sempre esses nascimentos, alguns de suma importância para a conservação e outros até para mostrar realmente que a conservação é uma das grandes funções dos zoológicos, e o zoológico de Bauru, felizmente, faz isso muito bem. As alpacas, os camelídeos estão... Sim, os camelídeos, nossa, já estamos agora, estão mandando também, nós estamos agora com um grupo de 6 alpacas, de 7 lhamas, e sempre mandando para outros zoológicos. Isso é muito importante, porque a gente tem que sempre evitar de ter uma concentração grande em uma única instituição, porque vai que surge uma doença, que surge alguma coisa, de um momento para outro você pode ter uma redução muito drástica. Então é muito comum a gente emprestar esses animais a outras instituições. O ano passado mesmo a gente mandou lhamas para o zoológico de Ribeirão Preto, mandamos lhama para o zoológico de Presidente Prudente, mandamos cervicapras para o zoológico de Porto Belo, no Rio de Janeiro. Então a gente sempre aproveita esses animais que nascem aqui e encaminhamos para aqueles que também estão fazendo um trabalho sério, e sempre trazemos alguma coisa também para o nosso zoológico. As suricatas mesmo, os pais eles vieram de um empréstimo do zoológico de São Paulo para o zoológico de Bauru. Então, dessa forma, sempre com o objetivo da conservação, a gente faz esse movimento de animais entre instituições. Aves também estão nascendo bastante? Sim, estão sim. sendo Aves nascem. Assim, de tudo que a gente tem, o único cuidado que nós temos é não deixar nascer aqueles animais que depois a gente não vai ter para quem encaminhar, a gente não vai ter o que fazer, porque a gente tem um limite de espaço. Então, para algumas aves, o caso de ema, a gente retira o ovo, o caso de algumas espécies de papagaios ou de periquitos, a gente deixa ele botar, depois tira o ovo e não deixa incubar. Por quê? Porque são animais que estão em grande quantidade em outras instituições, e se nascerem depois, a gente não tem o que fazer com eles. Então a gente acabaria tendo menos espaço para aqueles que já estão lá. Então a gente faz um controle de plantel, né, deixando nascer só aquilo que a gente sabe que eles vão se manter bem no nosso zoológico, ou que existe interesse para ir para uma outra instituição. As trocas continuam existindo. Tem alguma importante que você destacaria?
Então, tem a vinda das Ruricatas com o zoológico do Beto Carreiro também. A gente está encaminhando agora, nesse momento, nós estamos encaminhando alguns animais, né? E deverá vir de lá também um macho de cervo nobre, que nós estamos sem nesse momento. Então a gente sempre faz esse contato com as instituições para manter sempre os nossos acervos jovens, né? Os nossos acervos com capacidade de reprodução e, sendo o caso, né? Quando a gente faz as ampliações, para se conseguir novos animais. Porque os zoológicos, isso é bom deixar claro, algumas pessoas ainda acham que o zoológico monta expedição para ir na mata, para caçar animal, por exemplo, para cativeiro. Isso, né? Bom, com o zoológico de Bauru isso nunca aconteceu, mas com os zoológicos, essa é uma história antiga, lá de 1900, no início para se mostrar. Hoje são tantos animais que, graças ao sucesso de manejo, nascem em cativeiro, que não existe essa necessidade de forma nenhuma, até porque você trazer um animal vindo da mata para o cativeiro, a adaptação dele é extremamente difícil. Agora, quando ele já nasce sendo manejado, já conhecendo que aquele é o espaço dele, o sucesso é muito maior no manejo. Deixa eu intercalar algumas perguntas aqui, Luiz. O Miguel de Bauru, ele quer dizer qual é a previsão para o início da construção do restaurante no zoológico. É uma área muito esperada, porque tem gente que vai ao zoológico 10 vezes por ano. Essa é uma novela, né, mas que a gente agora está vendo já, acho que estamos entrando no epílogo, né, dessa novela. O projeto, que era a coisa mais difícil de conseguirmos, e que nós levamos quase 8 anos para que fosse feito, ele já acabou. O prefeito ele já aprovou, já foi encaminhado para a Secretaria de Administração e nesse momento está sendo elaborado o edital para a licitação para a empresa que vai construir, né, esse equipamento. O mais importante, o dinheiro está na conta, né? O Fundo Municipal de Manutenção e Ampliação do Zoológico, que recebe os recursos do ingresso das pessoas que visitam o zoológico, nós já temos o recurso necessário, está já depositado no banco, na conta, rendendo juros. Então, nós não temos problema de dinheiro para essa construção, nós não estamos tirando dinheiro de nenhuma outra área para construir. Por quê? Porque esses recursos é de quem paga o ingresso para ir no zoológico. E o fundo, por lei, ele garante que o dinheiro do ingresso obrigatoriamente só pode ser utilizado dentro do zoológico para manutenção ou para ampliação. Então nós já temos o dinheiro, já temos o projeto e agora falta só então a licitação para a empresa que ganhar construir. Agora, a licitação é aquilo, nós temos data para abertura dos envelopes. Mas data para ela terminar, porque a empresa pode entrar com recurso, pode tentar impugnar outro, mas a gente calcula que se tudo der certo, né, o Natal e desse ano, a festa de fim de ano e do zoológico, ela deve ser feita dentro do novo restaurante. Bom, Luiz, já que você falou em recursos e problemas financeiros e acertos, e ingressos nós lemos num jornal de grande circulação neste país que alguns zoológicos públicos e privados e também aquários estão passando por dificuldades em função da crise e estão até mesmo encerrando as suas atividades ou transferindo os seus bichos para outras instituições. Eu te pergunto, você tomou conhecimento disso? E aí eu volto a enfocar e trazer para o nosso zoológico. Como é que está a situação financeira do nosso zoológico em relação àquilo que tem de receita e aquilo que tem de despesa? Veja bem, Samuel, isso é mais uma questão que a gente sempre falou de administração. A gente vem há muitos anos, né, alertando os zoológicos públicos que essa história de que porque é público não cobra ingresso, né, um dia iria acabar nisso. Uhum. Então a gente vê dos zoológicos brasileiros que são públicos, né, nós temos 126 zoológicos no país. Desses, 70 são zoológicos públicos. Desses 70, quase que 50 são gratuitos. O que acontece? Quando existe uma queda, uma crise, uma queda de receita como essa, né, as prefeituras ou o Estado têm que cortar de todas as áreas. E uma delas, né,
são esses zoológicos. Então, lá atrás, a preocupação nossa foi ter uma certa independência dos recursos públicos. Nós fizemos isso através do quê? Através do fundo do zoológico. Então, todo aquele dinheiro que o zoológico ele arrecada com aluguel e da lanchonete atual, com a propaganda de empresas em placas, com doações, tudo isso cai nesse fundo. Então, hoje, a Prefeitura de Bauru gasta com o zoológico o pagamento, hoje não, desde 2000, ela gasta com o zoológico a alimentação dos animais e o salário dos funcionários. Todas essas construções, viaturas, reformas, toda a manutenção é toda feita com o nosso próprio dinheiro. Então a gente sabe o que a gente pode fazer, a gente sabe onde até a gente pode ir. Outras instituições criaram associação de amigos e do zoológico. Então eles fazem festas, eles arrecadam dinheiro, tal. Mas tiveram aquelas instituições que ficaram, não, o dinheiro vem do orçamento e fica assim. E quando pega uma crise como essa, né, que se mostra aí a piorar a cada dia que passa, né, então realmente algumas instituições estão entrando com um problema sério, estão tendo que se adequar agora à nova realidade. Então, alguns estão diminuindo o seu plantel, outros estão, enfim, estão achando um jeito de se adequar a essa realidade nova, que é a de menos recursos públicos e disponíveis. O que a gente lamenta muito, né? Até porque isso quer dizer, tudo que é público, né? Todos os municípios, Estado e União, tem uma parcela de culpa muito grande com a extinção, né, de uma série de espécies animais. Porque o local que nós ocupamos hoje, antigamente era um local habitado por uma série de espécies. Então nós temos sim que pagar uma dívida para com esses animais. E o zoológico é uma forma de estar pagando essa dívida, por quê? Porque aqueles animais que antes viviam livre aqui, que hoje não podem mais viver, pelo menos em zoológicos eles são mantidos. E nós utilizamos isso para trabalhar a questão da educação ambiental. A gente vê os nossos cursos de férias aí com uma lotação enorme, né, onde as crianças aprendem esse respeito que tem que ter com o meio ambiente, com a pesquisa que se desenvolve dentro dessas instituições para conhecer mais sobre a biologia, sobre tudo desses animais. Então é um dinheiro público bem aplicado e que também é aquela coisa, ele é aplicado hoje para ganhos futuros. Quando a população que aprende hoje no zoológico estiver mais conscientizada e não causar os danos que hoje causam ao meio ambiente. Você falou desses cursos, aliás, cursos tradicionais, muito concorridos, a tal ponto que precisou ser feito sorteio pela loteria para as inscrições. Como é que estão os cursos desse ano? Quantas crianças, jovens e adolescentes temos lá? Então, quais são os temas desenvolvidos e quando é que terminam esses cursos? Então, foram 120 crianças. Amanhã, né, a gente encerra o último deles, que é o Aprendendo e Brincando no Zoo para crianças de pré-escola de 4 a 6 anos. Nós tivemos quase que 500 inscrições, quer dizer, 500 pessoas concorrendo a essas vagas, né? Infelizmente, a gente falou, como é um curso de uma semana, né, ele vai de terça a sábado, é um curso que tem muita parte prática, tudo, nós temos que ter um limite, né, para que a gente possa manter a qualidade. Então a gente criou esse sistema através de sorteio de vaga pela loteria para poder dar a oportunidade para que todos possam um dia fazer esses cursos que sempre são nos meses de janeiro e de julho. Mas a gente lembra que tem diversos outros cursos que acontecem durante todo o ano. Nós temos o clubinho do Zoo, né, onde é um grupo de crianças e se reúne quinzenalmente às segundas-feiras lá no zoológico. Nós temos o clube da terceira idade, onde a gente vai levar essa discussão aos temas ambientais para a população da terceira idade. Nós temos as visitas orientadas, enfim. O zoológico de Bauru, além desse aspecto de conservação, é com certeza, né, a maior escola a céu aberto que nós temos dentro do nosso município e da nossa região, porque o número de crianças, de estudantes que passam pelo zoológico, hoje é da ordem de 40 mil por ano, né, que vão ali no zoológico para complementar, né, na prática os seus estudos teóricos que teve dentro da sala de aula. Então são mais de 55 cidades que anualmente mandam os seus alunos
para as excursões dentro do nosso zoológico. Tanto que nós também tivemos que limitar o número de estudantes, que hoje é limitado a 300 estudantes por período. Porque existiam dias lá que nós tínhamos mais de 2, 3 mil estudantes dentro do zoológico. Aí não se faz nada com qualidade, aí você leva estresse aos animais. Então a gente teve que limitar isso aí e dividir esse público durante todo o ano. Bom, Luiz, é claro que na segunda-feira nós vamos inclusive mostrar uma matéria feita com você, mas eu queria que você falasse sobre esses triciclos elétricos que estão disponibilizados aí no Zoológico de Bauru. Como é que são esses triciclos? Eles são pagos? Quem pode usá-los? E quais os critérios? Esse é praticamente a última etapa de todo o processo de acessibilidade que nós estamos desenvolvendo no zoológico desde 2010, né? Uma vez que o zoológico de Bauru ele tem 35 anos, então quando ele foi concebido, e não se falava em acessibilidade, não se pensava nisso, então todas as construções mais antigas que nós fizemos lá, né, nunca teve essa preocupação, né, de como iriam se comportar as pessoas com deficiência locomotora ou as pessoas com mobilidade reduzidas. Então, nós fomos alertados para esse problema por visitantes que tinham esses problemas e que lá se dirigiu. Então, já em 2010, a gente já passou toda a obra que fosse feita dentro do zoológico, a acessibilidade era primordial. E nas reformas nós já buscávamos adequar, né, esses recintos que estavam sendo reformados para essa questão da acessibilidade. Passamos a retirar todas as escadas que existiam, né, e fechamos agora com chave de ouro com a aquisição desses triciclos, né, que foram 3 adquiridos com verba do Fundo de Manutenção e Ampliação do Zoológico e que estarão, a partir de agora, disponível gratuitamente por agendamento para aquelas pessoas ou que tenham a deficiência locomotora ou então as pessoas com mobilidade reduzida, ou seja, aquelas mulheres gordos, já gestantes, nós um pouco mais obesos, né, com obesidade mórbida, ou mesmo aquelas pessoas mais idosas que têm uma dificuldade. Então, essas pessoas elas vão ligar no zoológico, vão agendar e esse triciclo ele vai ficar por 2 horas ele disponível àquela pessoa. Se nós observarmos que após esse primeiro momento a demanda ela continuar alta ainda, então nós vamos partir para adquirir mais desses equipamentos. É caro esses triciclos? Olha, custou 9.700 cada um, ele tem uma autonomia de 15 quilômetros e ele é recarregável a bateria em 6 horas. Então a gente acredita que cada um desses equipamentos ele consiga dar aí, por dia em torno de 5 a 6 voltas pelo zoológico, o que seria aí o de praticamente poder atender 20 pessoas por dia. Então, aí, fazendo esse pré-agendamento, a gente consegue fazer a distribuição sem maiores problemas. Luiz, só para encerrar, o Luiz Nicola, ele diz, Luiz, gostaria de saber como anda o aparecimento e os acidentes com animais silvestres, como as onças que nós tivemos aí acidentadas nas nossas rodovias. Bom, os acidentes, infelizmente, eles não param, até porque, né, pouco ou quase nenhuma atitude foi tomada com relação, né, à preocupação com as passagens e de fauna, ou de se evitar com que essa fauna ela ultrapasse essas estradas. As onças, felizmente, agora deve estar fazendo, nós estamos em janeiro, deve fazer uns 4, 5 meses que nós não temos mais nenhum atropelamento, né? O que pode ser uma notícia boa, o fato de nenhuma ter sido atropelada, mas também pode ser uma notícia ruim, né? Porque nós podemos ter atropelado todas as onças já que nós tínhamos nessa região. Então só o tempo nos mostrará também, né, o que aconteceu. Felizmente agora, nessa duplicação que está existindo aqui da Bauru Ourinhos, né, já estão sendo feitas essas passagens de fauna. Nós tivemos a informação que a Centrovias está contratando nesse momento profissionais para trabalharem essa questão das passagens de fauna de Bauru até Jaú, uma vez que
que a parte de Jaú até São Carlos, que é a responsabilidade dessa mesma empresa, ela já fez todas essas passagens de fauna. Nós vimos aqui que na Marechal Rondon de Bauru a Araçatuba já foram tomadas algumas medidas com relação à colocação de alambrados, né, para não permitir que os animais atravessem em alguns pontos que eram mais perigosos. Mas assim, são medidas muito iniciais ainda para uma questão muito séria, uma vez que os dados nos mostram que no Brasil 400 milhões de vertebrados, ou seja, de uma pequena perereca até uma anta, morrem por ano atropelados em nossas rodovias. Então, isso quer dizer, algo muito mais sério precisa ser feito, uma obrigatoriedade para que as empresas ou os governos federal, estadual, municipal responsável por estradas, né, façam para evitar esse verdadeiro genocídio que ocorre diariamente com a fauna brasileira. Eu quero agradecer imensamente ao Luiz Pires. Luiz, claro que vamos trazê-lo mais vezes este ano aqui, para que você sempre que tenha as novidades do zoológico, claro, além das nossas matérias jornalísticas, é sempre bom tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço. Nós estamos encerrando mais um Enfoque Regional e que agradecemos a sua participação, a sua permanente estada conosco nos horários alternativos do nosso telejornal. Deixamos o convite para que esteja conosco na próxima segunda-feira, nos horários que nós exibimos os nossos telejornais. Muito obrigado a todos, tenham um excelente final de semana e até segunda, se Deus assim nos permitir.